Isaías 7, do verso 1 ao verso 6. Nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho, Sear-Jasub, encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do canto superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado, por causa desses dois tocos fumegantes de lenha, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeel. Eu vou explicar para os irmãos o contexto dessa profecia. A história que aqui mesmo está sendo narrada. Veja que o versículo 1 do nosso texto já traz um resumo geral de tudo o que aconteceu. O início, meio e fim. É como se fosse o título da história que será narrada a partir do verso 2. O versículo 1, ele nos diz: no dia de Acais, diz quem é Acais, o rei de Judá, subiram para Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Aqui já tem a resposta final. E aí o editor final, o autor final do livro de Isaías, vai dizer o que aconteceu, uma vez que nós já temos o final da história. Qual é o final da história? Não conseguiram conquistá-la. E aí, apresentado esse final da história, o autor, Isaías, nos diz que quando informaram a casa de Davi, quando avisaram a Acais que o rei estava indo até eles, olha o que o texto diz: o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados. Irmãos, por vezes nós passamos por situações na nossa vida que o nosso coração fica agitado. O nosso coração, ele se estremece, ele se derrete, ele se derrama. Nós ficamos ansiosos, preocupados, por razões diversas. A situação que temos vivido de coronavírus é uma dessas, mas não só. Não só. Às vezes falta de recursos. Não temos dinheiro para custear a nossa família, para custear projetos que tínhamos, para pagar as dívidas que fizemos e que esperávamos que teríamos esse dinheiro para custear. Por vezes não conseguimos lidar com a situação de familiares enfermos, a situação da morte, do luto, a situação de sofrimentos diversos, e o nosso coração fica como estava o coração de Acais, segundo o nosso texto. O coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados. Essa é uma palavra que se direciona especialmente a pessoas que estão na posição de liderança. Não é à toa que os súditos dos reinos da antiguidade, até mesmo da Idade Média, desejavam que Deus concedesse vida longa ao rei. Isso porque a estabilidade de um rei significava também a estabilidade de um reino, a estabilidade de determinado povo. De maneira que, se Acais tinha o seu coração, como diz o nosso texto, agitado, certamente o coração do seu povo também estaria. Acais era o grande responsável por trazer proteção àquele povo, por trazer segurança. A ideia é, se até o nosso rei está preocupado, quem somos nós para não nos preocuparmos? Isso é muito comum dentro de casa também. Perceba que quando os pais estão preocupados, quando os pais estão ansiosos, naturalmente as crianças também ficarão ansiosas dentro de uma casa. Quando pessoas que exercem posição de liderança, exercem posição de autoridade, de poder, estão preocupadas, ansiosas, inseguras, essa insegurança, essa preocupação é naturalmente transmitida àqueles que estão subordinados a essa pessoa. Porque a autoridade não serve apenas para dar ordens, mas também para a proteção, também para a segurança, também para a paz e a calma daqueles que ele é responsável. É por isso que o discurso dos reis em período de guerra foram palavras tão memoráveis, palavras tão apreciadas e que marcaram tanto os exércitos e as populações, de maneira que ficaram registradas ao longo dos anos. Porque um rei firme, um rei corajoso, um rei que está seguro no Senhor, ele de fato trará segurança ao seu povo. Eu e você não ocupamos posição de reis em uma nação, mas todos nós, em algum sentido, temos a posição de liderança. Todos nós, em algum sentido, temos as nossas responsabilidades. E diante das nossas responsabilidades, nós precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus ordenou que Acais deveria fazer para com ele e para com o seu povo. O texto, irmãos, ele segue e descreve qual era o tipo de agitação que Acais e o seu povo estavam tendo. Qual é o tipo de agitação do coração que eles estavam passando.
Perceba que aqui não é só o temor externo, mas é o temor interno. E é interessante que não bastasse os problemas exteriores, os problemas externos, os problemas que estão fora de nós. Quando eles surgem, as coisas dentro de nós também se desorganizam. Isso não é bom que aconteça, pois isso não ajuda em nada. A ansiedade, a preocupação, o coração agitado, ele não resolve o problema que está fora de nós, ele só piora o problema. Algumas pessoas têm falado em nossos dias sobre a histeria, o problema da histeria. E de fato, irmãos, precisamos tomar as medidas necessárias, as cautelas corretas, mas sem histeria. Sem estar com o coração agitado. Olha a descrição do coração agitado. Vá comigo aí, os seus olhos, volta os seus olhos para o verso de número 2. O coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com vento. Aqui a ideia, irmãos, é de árvores balançando fortemente. É de árvores que não estão estabilizadas. Certa vez, quando eu estava saindo do seminário em direção à igreja presbiteriana Peniel, eu estava indo por uma rua em direção à estação de metrô do Campo Belo, e no caminho começou uma forte chuva, aquelas chuvas repentinas, esse ano ainda, no início do ano, durante a semana. E essa chuva muito forte, muito intensa, por volta de 5, 6 horas, fez com que o vento ficasse muito forte e as árvores começassem a balançar. E aquela região do Campo Belo tem árvores que parece que o galho não é tão firme, não é tão forte, não sei se são árvores antigas, não entendo muito de botânica, mas os galhos começaram a se quebrar e eu fiquei extremamente preocupado. Como assim? Vai quebrar tudo aqui mesmo? E caíram galhos atrás de mim, depois caiu um na frente e eu falei, opa, peraí que eu preciso tomar cuidado, porque esse galho ele pode me atingir. Esses galhos são frágeis. Quando o vento vem, quando a tempestade vem, quando a situação vem, eles de fato não estão preparados. O seu coração não está firme no Senhor. Essa é a ideia do texto. Por isso que eles estavam agitados em meio à dificuldade. O coração de Acais precisava estar firme no Senhor, precisava estar guardado no Senhor, mas ele não estava. Ele não estava preparado para aquela situação, para aquele momento. Por isso, agitou-se grandemente. E aí o Senhor convoca o profeta Isaías para trazer mais um oráculo ao rei, para trazer mais uma mensagem àquele rei que precisava, naquela situação, manter a calma. Então o Senhor disse a Isaías, vá agora com seu filho, Sear Jasub, ou Jazub. O nome desse filho significa um resto volverá. Aqui era uma promessa já. O fato de Isaías estar com o filho indicava que Deus traria libertação ao seu povo. Indicava que Deus não deixaria aquele povo ao léu, que Deus não deixaria aquele povo desamparado. Mas, de fato, Deus traria o seu poderoso consolo, o seu livramento àquele povo. E a descendência da casa de Davi, de fato, seria estabelecida. A promessa, a ordem de Deus a Isaías, desculpe, era que ele encontrasse Acais, que estava na outra extremidade do tanque, e ele deveria dizer o seguinte, versículo de número 4, tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo, nem fique desanimado. Aqui nós temos, irmãos, 4 ordens do Senhor com relação ao rei Acais, mensagem essa que foi levada pelo profeta Isaías. As 4 ordens do Senhor ao rei Acais, elas são divididas da seguinte forma. As 2 primeiras são 2 imperativos da língua hebraica. Eles têm a ideia de dar uma ordem mesmo, forte, uma ordem direta, uma ordem objetiva, algo que eles deveriam cumprir. A primeira dessas 2 primeiras ordens, ela está num tempo verbal que indica um imperativo passivo. É estranho isso, porque nós não temos essa construção verbal na língua portuguesa. Mas na língua hebraica, a ideia do autor, aqui, a ideia de Isaías e do Senhor, quando ordenou aquela palavra a Acais, era que o rei ele deveria deixar-se acalmar. É interessante porque às vezes a gente fica procurando como nós vamos se acalmar. Mas a voz da ordem é passiva. A verdade que está expressa por esse fato, através desse fato, é que é o Senhor quem nos acalma. É o Senhor quem nos consola. Assim como Jesus acalmou as tempestades e houve bonança no mar, até hoje é o Senhor quem tem poder de acalmar o teu coração. Não são métodos, não são formas. Quantas pessoas estão se utilizando de ferramentas de respiração, de pensamento positivo, de olhar para boas notícias, mas não conseguem e tentam em vão. Porque só o Senhor pode nos trazer a paz que excede todo entendimento. Essa é uma dádiva do Senhor. O que não tira a nossa responsabilidade de manter o nosso coração firme, de nos manter calmos e serenos diante dele. É isso que é o imperativo passivo. Ele ordena aquilo que nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos executar. Não conseguimos fazer
Tenha cuidado. E a segunda ordem é o chamado causativo ativo. Fique calmo. O que o Senhor está mandando ao rei Acais, através de Isaías, é que ele promova a calmaria. Veja, irmãos, que não era só o coração dele que estava agitado, mas o coração de todo o povo estava agitado. De maneira que ele não precisava apenas acalmar a si mesmo, mas gerar calmaria, levar outras pessoas à calmaria, a acalmar-se. Eu falei que eram 4 ordens, 4 imperativos. Os 2 últimos, eles estão num tempo da língua hebraica chamada de jussivo. O jussivo indica um desejo. Aqui é uma ordem, mas é uma ordem expressa na terceira pessoa. O que o Senhor está dizendo aqui é que ele não tenha medo e nem fique desanimado. Que o medo e o desânimo não venham alcançar o coração do rei e, consequentemente, o coração de todo o povo. Porque, de fato, esses 2 são 2 tocos de lenha fumegantes. A ideia aqui é que eles são fumaças. É que não tem estrutura para queimar. É fumaça porque chama a atenção, mas é possível ver de longe, é possível contemplar aquilo de muito distante, mas de fato não pode fazer muita coisa, não vai durar muito. É um toco, é um pedacinho. Não vai durar muito tempo, aquela lenha pegando fogo, não. Ele não precisava se preocupar, porque aquela situação, diante do poder de Deus, era nada. E os problemas da nossa vida, os problemas do tempo presente, diante da grandiosidade de Deus, é nada, meu irmão. É nada, minha irmã. Precisamos confiar no Senhor, confiar que as dificuldades que temos passado diante da grandiosidade do nosso Deus é coisa pouca para a nossa vida. A razão é porque o furor da ira de Rezim, da Síria, do filho de Remalias, eles resolveram acabar com o rei e eles diziam: vamos atacar e amedrontar o rei de Judá. Vamos conquistá-los para nós e fazer reinar no meio deles o filho de Tabel. De fato, eles tinham planos. De fato, existia perspectivas. Existia ali, e o Senhor não nega isso. Isso é palavra do Senhor através de Isaías. O Senhor sabia quais eram os planos da Síria, de Arã, juntamente com Efraim, que era o rei de Israel, o reino do norte. O Senhor sabia qual era o plano deles. Era destruir, era tirar o reino de Acais, era levar morte e sofrimento a Jerusalém. O que o Senhor está dizendo não é que as perspectivas não eram ruins, não era que as projeções não eram difíceis. E todos os dias nós assistimos, vivemos no noticiário, que terríveis projeções esse coronavírus tem estabelecido para o período que temos vivido. E eu não quero dizer para você que as projeções não são ruins, assim como o Senhor não disse para cá que as projeções não eram ruins. As projeções são terríveis. As projeções são de situação de muita dificuldade. Não se sabe se é possível ter uma vacina para o vírus, não existe medicamento, não se sabe se alguém cria imunidade diante do vírus, pode ser que a pessoa pegue de novo e que tenha segunda onda de coronavírus e terceira onda. Estão falando que essas quarentenas, esse vírus vai alcançar até mesmo o próximo ano, o ano de 2021. E sem contar a crise financeira que decorre disso aí, pessoas passando fome, pessoas com dificuldade nos seus negócios, pessoas que investiram no comércio. As perspectivas não são boas, meus irmãos. Mas isso do ponto de vista dos homens. O nosso Deus está acima de tudo isso. Assim como o Senhor falou para Acais, nós também precisamos confiar no Senhor. De fato, irmãos, nós não temos uma promessa de Deus de que o coronavírus não nos vai atingir grandemente. Mas o que nós sabemos é que o nosso Deus, ele continua fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele continua promovendo o bem daqueles que o amam, daqueles que são seus filhos, daqueles que se dedicam diante do Senhor. Desse modo, meu irmão, desse modo, minha irmã, não desanime, não desista, não tema. Lembre-se de manter a calma, deixar-se acalmar-se pelo Senhor Todo-Poderoso. O Senhor que pode trazer a paz que excede todo entendimento aos nossos corações. E cause a paz, cause a calmaria. Traga a palavra de esperança para as pessoas que estão ao seu redor. Se você é uma pessoa que tem responsabilidade, se você é a pessoa que lidera outras pessoas, traga esperança para essas pessoas. Lembre de sempre levar boas palavras, palavras de vida eterna. Eu não estou falando sobre pensamento positivo. Eu não estou falando sobre mensagem de horóscopo. Isso é fútil, isso é vão e passageiro. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. Eu estou falando sobre a mensagem do Evangelho. A única boa nova, a única notícia boa que de fato pode consolar os corações. Jesus Cristo morreu pelos pecadores, por pessoas falhas como eu e como você. E podemos ter certeza, através da cruz de Cristo, de que os nossos pecados foram pagos, de que Ele morreu substitutivamente por mim e por você.
Essa verdade eterna nos sustenta. Essa verdade eterna nos mantém firmes. Anuncia as boas palavras de vida, de que ao terceiro dia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. E em breve voltará para nos levar, para que recebamos um corpo glorioso e possamos morar na cidade santa, a nova Jerusalém celestial, juntos, para adorar o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que nos criou.